Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês com o professor Leandro. E hoje, pessoal, vamos estudar um vídeo aí maravilhoso. É um tema inédito, nós já falamos dele de forma assim superficial, mas hoje será um vídeo direcionado a ele. Estou cumprindo uma promessa, que é o Dermeval Saviani, que também fala lá sobre as tendências, né? Fala-se muito sobre Libânio, mas o Saviani também ele é cobrado em concurso com menos intensidade e precisamos entender como funciona, como é abordado, tá bom? Como isso aqui irá funcionar, tá bom? Show de bola, então você é meu convidado aqui, mais que especial, seja bem-vindo. Vamos aqui estudar, né? Conhecimentos pedagógicos para concurso com o professor Leandro Silva. Você aqui é meu convidado mais que especial, tá bom? Então, para quem não sabe, eu sou o professor Leandro Silva, há mais de 4 anos, venho preparando pessoas para concursos e seleções e graças a Deus com muitas aprovações, e você pode ser o próximo, tá bom? Eu tenho aula só para professores e tem uma aula de português para todos os concursos. Inclusive, gente, muito curso chegando, né? Muito concurso saindo e estamos aqui com várias aulas. E você pode conferir tudo isso aqui, gente, nas minhas redes sociais. Você vai lá no Instagram, ó, e tem lá tudo que está acontecendo, ó. Concurso para os Correios, o FPE, Governo da Paraíba, Campina Grande, né? Tianguá, Instituto Federal, Caririaçu, né? Então, lá no Instagram, você fica de olho em tudo. Então, vai lá conferir para você não perder nada, novidades, né? Enquetes, memes. Meu Instagram tem de tudo um pouco. Segue lá o professor Leandro Oficial 10, né? E também se inscreve no meu canal, porque dessa forma você acompanha tudo que acontece no mundo dos concursos, tá bom? No YouTube a aula é totalmente gratuita, porém, só recebe o material aluno, né? E também a aula ao vivo para os alunos. Aqui não é ao vivo, é gravado, né? Então, você recebe a aula ao vivo e o material quando você entra no curso. Aí é muito bom, são pessoas de vários lugares, de vários estados, né? Então, é muito bom, pessoas da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Nós temos expandido bastante as nossas aulas e você pode ser o próximo a vir estudar com a gente, tá bom? Vem fazer uma experiência, assiste uma aula totalmente grátis, tá bom? E eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Mais informações na descrição do vídeo. Você indicando pessoas, você ganha abatimento na sua mensalidade, tá bom? Então chama um amigo para estudar e ainda ganhar abatimento. Olha o tanto, gente, de pessoas aprovadas. E você pode ser o próximo. Inclusive, tem que até atualizar, né? Essa playlist aqui maravilhosa, essa imagem, porque nós já tivemos mais alunos aprovados, tá bom? Então, mais alunos aprovados. E estamos agora, pessoal, prestes a chegar o carnaval, e eu te convido a não pular o carnaval, e sim pular a reprovação, tá bom? O bloquinho dos aprovados, a gente tá bombando, já temos alunos, e você pode ser o próximo. Olha o tanto aí de alunos aprovados. Inclusive, gente, agora recente, tivemos mais um aluno, né? O aluno Leonardo, meu amigo professor, trabalhamos junto, grande professor, e agora se tornou efetivo, estudou para concurso e conseguiu. Então, você também pode. Então, não deixa a reprovação dominar você, tá bom? Domine ela e seja aprovado estudando com o professor, né, que é recordista em concursos e seleções, que é o professor Leandro, tá bom? Mais informações na descrição do vídeo. Leandro, e qual é a vantagem do grupo de estudo? Você tem uma plataforma onde você acessa todas as aulas gravadas, né? Olha, que coisa maravilhosa, para assistir a hora que quiser. Você recebe as apostilas, para quem é aluno, tá bom? Para quem não é aluno, eu vendo por fora, tá bom? Mas para quem é aluno, recebe as apostilas, tá bom? Isso é maravilhoso. E você resolve provas da sua banca e de outras bancas, além de receber simulado, aula gravada, aula ao vivo. O debate é muito bom, o valor acessível, você estuda sem sair de casa, né, gente? Então, você só tem a ganhar, tá bom? Então, vem conhecer o grupo de estudo e não pula o carnaval. Vem pular a reprovação comigo no Bloquinho dos Aprovados. Você é meu convidado mais que especial. Mais informações na descrição do vídeo, tá bom? A conversa tá boa, mas vamos iniciar nossa aula falando sobre Saviani, Demeval Saviani, em 1 minuto.
Muito bem, então vamos lá. Demerval Saviano, né, gente, é um dos mais importantes teóricos da educação no Brasil, especialmente em campo da pedagogia histórica e crítica. Sua teoria está profundamente ligada ao debate sobre as tendências pedagógicas, pois ele analisou e criticou os modelos educacionais predominantes, propondo uma educação que tem um papel ativo na transformação social. Então, quando a gente vai estudar aqui a história da educação, que eu vou trazer para vocês, né, é, ali na tendência tradicional, né, era uma educação elitista, era uma educação religiosa e mais para quem tinha condições para pagar a educação. Então ele fez essa crítica, né, atrelado também ao Manifesto dos Pioneiros, né, que é um reflexo disso, para que a educação fosse pública e de qualidade para todos, tá bom? O Saviani se encontra aqui, ó, da Emerval Saviani, lá na crítica social dos conteúdos. Inclusive, ele é um dos responsáveis dessa tendência e ele também divide as tendências pedagógicas, que é o que nós vamos ver hoje, tá bom? Show. Vou acrescentar aqui um material para vocês. Para você entender aqui o contexto do que está sendo falado, né? Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho da história. Gente, se aparecer um barulhinho é por conta do vizinho, tá bom? Mas eu acho que dá para ouvir direitinho e entender a aula. Na história da educação brasileira, né, nós vemos ali que começou no período colonial, era uma educação tradicional, né, trazida ali pela Igreja Católica e realmente era algo elitista, como a própria imagem ela fala por si só, tá bom? Eu vou trazer uma aula aqui maravilhosa para vocês, prometo, próxima aula vai ser o tema História da Educação, tá bom? Eu recomendo a você estar assistindo outros vídeos aqui do canal. Assista Paulo Freire, tá bom? Paulo Freire. Aí você coloca meu nome que aparece a aula, tá bom? Professor Leandro Silva. Para alunos está na plataforma, para não alunos está aqui no YouTube, tá bom? Só que na plataforma tem o material. Então, assista a aula de Paulo Freire. Eu recomendo também você assistir a aula de Libânio, que também está no canal Maravilhosa, um dos mais falados aqui no canal, Libânio, tá bom? E eu recomendo você também assistir Tendências da Educação, tá bom? Tendências pedagógicas, e você vai entender um pouquinho a história da educação de forma mais contextualizada, tá bom? Tarefinha de casa, estudar aí esses vídeos maravilhosos, tá bom? Para você entender um pouquinho a história da educação, e eu divido esse conteúdo em várias partes, tá bom? Show! Vamos lá, voltando. E o que é que se fala sobre a tendência do Saviani? Ele fala que conhecimento é a parte inseparável da parte social, resultado de troca, né, resultando de trocas que se estabelecem entre o sujeito e o meio natural social. O conhecimento não se baseia no acúmulo de informação, mas sim na elaboração mental que se deve traduzir na ação de um mundo social. Em outras palavras, o que Saviano coloca para nós é que a educação ela deve ter sentido com a realidade do aluno, não deve ser um conhecimento isolado, e sim um conhecimento que tem a ver. Não adianta o aluno saber o que é 2 mais 2, que é 4, mas ele não entende as outras operações. Ele também não sabe passar um troco, ele não entende como medir as horas. Então, é isso que o Saviani ele vem colocar para nós, que esse conteúdo tem a ver com a vida do aluno. E vamos lá. O Libânio divide as tendências e o Saviani também. Mas quais são as principais diferenças entre os dois? O Libânio, que vai lá falar sobre a didática, tem aula sobre o vídeo aqui, tem vídeo sobre ele no canal, ele fala que Libânio é crítica social dos conteúdos, Demerval Saviani, pedagogia histórico-crítica. O objetivo, Libânio, transição organizada de conteúdos para a formação crítica, Saviani, formação do aluno para transformar a sociedade. Libânio, o papel do professor, é um mediador. Para Saviani, agenda da transformação social. Para Libânio, o papel do aluno é participar ativamente, mas dentro de uma organização didática, e para o Saviani, deve compreender e transformar a realidade. Então, o Saviani sempre vai partir desse ponto da transformação,
da mudança, tá bom? Agora vamos lá. Vamos aqui avançar para entender mais sobre o conteúdo. Vamos lá. O Libânio, ele foca na prática pedagógica e na organização do ensino. O Saviani, ele baseia-se na pedagogia histórico-crítica. As principais ideias de Libânia definiu a abordagem crítica social dos conteúdos. É diferenciar as tendências pedagógicas liberais das progressistas, né? Liberais, as tradicionais, progressistas, as atuais. Ele enfatiza a importância do professor como mediador e também valoriza métodos de ensino estruturados à didática, ao ensino, né? Eu falo isso lá no vídeo de Libânia. Já o Saviano, ele coloca que define a educação como prática transformadora, que critica as pedagogias liberais, e a educação deve garantir o acesso aos conhecimentos sistematizados. O professor tem um papel fundamental como agente que introduz o aluno na cultura erudita e científica, promovendo a sua emancipação. Então, sempre o Saviano vai partir para esse ponto, a transformação, a mudança, né? E esse conteúdo sendo atrelado a tudo isso. Show de bola? Top. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o Libânio, aqui é o Saviano. O Libânio divide as tendências pedagógicas em liberais e progressistas. O Saviano coloca como não crítica e crítica reprodutivista. Praticamente, gente, é a mesma coisa, só muda o nome, tá bom? O Libânio divide as tradicionais em tradicional, renovada progressiva, renovada não diretiva ou escola nova, tá bom? Tecnicista. Progressistas, libertadora, libertária, crítica social dos conteúdos. O Saviano coloca tradicional, escola nova, tecnicista. A tradicional ele chama de não crítica ou liberais, né? As progressistas ele chama de crítico-reprodutivistas, violência simbólica, aparelho ideológico do Estado e dualista. E eu vou falar sobre, tá bom? Cada um desses conteúdos aqui, bem direitinho para você entender, tá bom? Ok, tá tudinho aqui. Mais lá na frente eu comento sobre isso, tá bom? Aqui é o Libânio, aqui é o Saviano. Você tem a obrigação, o dever de estar estudando, revisando, batendo o print. Inclusive, gente, teve algo de uma aluna que me tocou bastante, tá bom? Acho que vale até a pena colocar aqui para vocês. Olha a dedicação dessa aluna. Todas as minhas aulas, ela colocava anotações na parede. Ela pediu para que não fizesse a exposição dela, que ela disse que estava estudando em off, e iria só divulgar no dia da sua aprovação, e eu respeito a decisão dela. Olha a dedicação. Então, isso é um exemplo de dedicação, isso é um exemplo de renúncia, isso é um exemplo de uma pessoa que quer passar. Eu tenho certeza que essa pessoa vai passar, é minha aluna, tá bom? Então, anota, bata o print, tira xerox, grava eu falando. Tem uma aluna que dormia todo dia com minha voz. Ela botava o vídeo e ia dormir escutando a aula. E ela disse que internalizava ali toda a minha fala. Ela disse que passou no concurso, primeiramente Deus e depois as aulas do grupo de estudo. Então, tudo isso faz a gente aprender, entender as coisas, né? Então, olha um exemplo aí de dedicação para vocês. Show. Agora vamos lá, vamos falar sobre cada uma dessas. As tradicionais eles chamam de tradicional, né, não crítica, tradicional, escola nova, tecnicista. Então você vê aqui que ele não divide a escola nova, ele coloca uma coisa só. E as críticos reprodutivistas, violência simbólica, aparelho ideológico do Estado, dualista. Então você vê que é a mesma coisa, só muda o nome. Vamos falar sobre cada um delas, tá bom? Saviani classificou as tendências pedagógicas em dois grandes grupos. Tendências pedagógicas não críticas, liberais, são aquelas em que não questionam as desigualdades sociais e veem a escola como um espaço neutro. Dentro desse grupo, ele identificou a pedagogia tradicional, baseada na transmissão de conteúdo de forma rígida e memorização. Pedagogia nova ou escola nova, centrada no aluno na experiência, mas sem um olhar crítico sobre a realidade. E o tecnicismo trata a educação como um processo mecânico e voltado para a eficácia, eficiência, sem considerar o contexto social dos alunos. Então, você vê que em todas elas, né, todas estão aí atreladas a uma coisa ruim, ao tecnicismo. Na tendência pedagógicas críticas, ele coloca que são aquelas que reconhecem a educação como instrumento de transformação social. Dentro desse grupo, destacam-se a pedagogia libertadora, influenciada por Paulo Freire, defende que a educação deve ser dialógica e promover a conscientização. Tem aula sobre Paulo Freire aqui no canal. A pedagogia crítica social dos conteúdos, valorizar a transmissão dos conteúdos, mas sem perder a dimensão crítica social. E a pedagogia histórico-crítica, fundada por Saviani, que é o tema dessa aula, propõe que a educação deve ensinar os conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade de forma sistemática, mas sempre com um olhar crítico para transformar a sociedade.
Agora vamos lá. Tradicional é aquela educação trazida pelos jesuítas. Escola nova, ele não divide em duas, ele coloca uma, né? Que é a escola nova e a não diretiva. E a tecnicista, aquela época do Brasil foi bem complicada ali na ditadura militar. Outro momento, eu trago uma aula também sobre, um sobre a escola nova e outro sobre o tecnicista, tá bom? A violência simbólica é, que é aquela violência que a gente promove sem saber. Quando diga assim, ó, que funk é coisa de maloqueiro, ou que funk é coisa de gente pobre. Isso é uma violência simbólica. O aparelho ideológico do Estado é quando o Estado ele tenta convencer de forma subjetiva e o Estado tenta dominar. E a dualista é aquela educação elitista, onde a gente diz que não tem educação para todos e não é. Nós sabemos que existe a discrepância entre a escola particular e a escola pública e as diferenças nas camadas sociais, tá bom? Vamos lá. Sabiano acredita que a escola não deve ser apenas um espaço de reprodução do conhecimento, mas sim um lugar onde os alunos aprendem os saberes científicos e culturais para poder compreender e transformar a realidade social. Sua teoria tem forte influência do marxismo e vê a educação como um meio de superação das desigualdades. Ó, uma coisa que a gente pode trazer aqui é uma aula sobre o marxismo, né? Vou falar aqui um pouquinho sobre eles, vou alterar aqui o material de vocês. Só para não ficar em minhas palavras, tá bom, gente? Então, nós temos aqui que o que é que Karl Marx fala, né? Em outro momento, a gente traz um vídeo sobre Karl Marx dentro da educação, tá bom? Karl Marx é a teoria do valor do trabalho, né? Ele coloca que o caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém, desviciamo-nos dele. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem nos feito marchar a passos de ganso para a miséria e os morticínios. Criamos a época de produção veloz, mas nem nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz em grande escala tem provocado a escassez. Nosso conhecimento fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedeceu
unidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido, tá bom? Então, vale a pena você estar assistindo O Grande Ditador, que vai abordar isso aí sobre Karl Marx, tá bom? Não concordo com tudo que ele fala, mas é algo a ser pensado e a gente sempre deve estar estudando, né? Ele tem sua importância, mas nem tudo que ele fala eu digo amém, tá bom? Vamos lá. Saviano acreditava que a escola não deve, né, ser apenas um espaço de reprodução do conhecimento, como o Karl Marx também já falou, né? Para ele, a educação precisa seguir 5 etapas fundamentais, Saviano, né? A partir da prática social, entender a realidade do aluno. 2, a problematização, questionar e refletir sobre essa realidade. 3, a instrumentalização, ensinar os conhecimentos científicos e teóricos necessários. A cartaz é um momento de apropriação do conhecimento e compreensão crítica, né? Você fazer uma volta, um retorno, uma reflexão, uma reconstrução, né? E o retorno à prática social transformadora. O aluno aplica o que aprendeu para mudar a sua realidade. Aí, isso aqui é muito importante e aqui é o ponto-chave sobre Saviano, tá bom? A conclusão é que Saviano trouxe uma visão pedagógica que rompe com modelos tradicionais e propõe a educação voltada para a transformação social. Sua pedagogia histórico-crítica dialoga com as tendências progressistas, sendo, né, vamos detalhar, em 2 grupos apresentados. Aqui teve um errozinho de digitação. Muito bem, aula muito rica, né, gente? Essa aqui? Show! Vamos continuar aqui falando sobre Saviano, tá bom? Show. Então vamos lá continuar, né? Tendências pedagógicas não críticas. Tem as críticas e as não críticas, né? As não críticas são as tradicionais e as críticas são as atuais. Essas tendências enxergam a educação como um meio de transmissão de conhecimento sem questionar as desigualdades sociais. Pedagogia tradicional, escola nova ou tecnicista, como eu já falei. Isso aqui não é repetido, não. Eu acho que eu já tinha falado isso aqui, não? Gente, deixa eu lá. Oh, gente, tá repetindo, tá repetindo. É, viu? Ah, gente, é uma repetição, peraí. É a repetição, tá bom? Isso, é uma repetição. Então, não vou colocar isso aqui. É, peraí, viu? Ver se não fiz uma coisinha errada.
Tu vai. Acho que não, peraí, viu? Peraí. Gente, eu acho que eu fiz uma coisinha errada. Peraí, viu? Deixa eu voltar. Visão crítica, tendências que levam ponto de vista. Aqui é o que se fala, calma. Hum, gente, eu acho que eu cometi um errozinho, viu? Deixa eu voltar aqui. Isso. Crítica. Ah, foi o título. Não críticas, para não confundir, né? Não críticas. Críticas, agora sim. Pronto, agora sim o conteúdo está correto. Isso. Ok? Críticas, não críticas. Críticas, não críticas. Pronto, agora sim. Vai ser desculpa, tá bom? Hum, aqui é mais do que eu falei. Pronto. Aí aqui, gente, vai repetir, né? O que eu, o que eu já havia falado, né? O que que acontece? Explicando o que é a violência simbólica, né? Bourdieu e Passeron, que a escola impõe conhecimento e valores de classe dominante, desvalorizando a cultura das classes. Aparelho ideológico, a escola funciona como um mecanismo de dominação do Estado, reforçando ideias que mantêm o sistema de classe. E dualista, a educação separa as classes sociais, oferecendo ensino de qualidade para as elites e ensino precário para os trabalhadores, perpetuando as desigualdades e das mais influentes famílias no Brasil. Hum, esse aqui é para estar aqui. Pronto. Aqui é mais do que eu falei, né? Só recapitulação, né? No caso, não questiona a sociedade, apenas ensina o conteúdo da tradicional, e a crítica reprodutivista reconhece a educação como instrumento de dominação social, reforçando desigualdades, e essa classificação, né, ela é fundamental para entender os diferentes modelos educacionais e suas influências na prática docente. Então, aqui é muito o que eu já falei. Ficou com alguma dúvida, volta o vídeo, revê o slide, tá bom? O slide é só para alunos, é só mais uma recapitulação, e aqui estava fora da ordem, tá bom? Mas é isso. Gente, é isso. Encerramos nossa teoria, né? Show de bola, material maravilhoso. E você pode aderir esse material sendo aluno, tá bom? Então, vamos agora para o intervalo, vai tomar um lanche, vai no banheiro, vai beber água, descansa um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta com o simulado, tá bom? Não terminou a aula.
Show? Muito bem. Agora vamos para o simulado maravilhoso. Vamos lá. De acordo com a classificação de Dermeval Saviani, qual das tendências pedagógicas abaixo é considerada não crítica, ou seja, tradicional? Libertadora não é mais atual. Pedagogia crítica social dos conteúdos, é atual também. Pedagogia tradicional, gabarito, letra C. Lembra que eu falei que você vai ter que memorizar essa tabela aqui? Na verdade, essas duas. Na visão de Libânio e na visão de Saviani, tá bom? Faz lá a tabelinha, faz igual a minha aluna, se dedica que você é capaz, tá bom? Ó, faz isso aqui, tá bom? Estuda, dorme mais tarde, acorda mais cedo, paga o preço, porque você só vai passar se você se dedicar, tá bom? Para aprender o conteúdo. Então, primeira, letra C. Show. Vamos para a segunda. A pedagogia crítica tecnicista, segundo Saviani, enxerga a educação como um processo mecânico com foco na eficiência e na preparação do mercado de trabalho. Sim, a educação tecnicista ela tem esse foco mais empresarial e vê o aluno como algo que possa trazer dinheiro para o mercado de trabalho. O meio de conscientização, não. Isso não é na tecnicista. Um espaço de diálogo? Não, porque não existe diálogo na tecnicista. O professor é o organizador, é um gerente, né? Uma forma de estimular a criatividade? Não. Inclusive, o tecnicismo é considerado uma das piores fases da educação. Por isso que o nosso gabarito seria o quê? Letra A. Gente, isso é um barulhinho, tá bom? Releva aí, tá bom? Mas eu acho que vai sair não. Terceira. Para Saviani, a pedagogia histórico-crítica tem como objetivo principal, Saviani é o tema da aula de hoje, né? Incentivar a memorização de conteúdos para melhor desempenho escolar. Ensinar conhecimento científico e culturais com visão crítica da realidade visando a transformação social. Agora sim, né? Desenvolver habilidades técnicas, aí fica muito tradicional. Garantir que o aluno aprenda apenas aquilo que lhe interessa? Não. Ó, com certeza, quando envolve o social, gabarito letra B, né? Porque ele trabalha muito essa questão da transformação da sociedade. Por isso que o gabarito seria a terceira questão. Gente, coloca aí para mim, nos comentários, se o som está baixo. Porque um aluno me questionou, mas aqui o som para mim sai bom, tanto na televisão como no celular. Coloca aí para mim se o som está baixo para você, tá bom? Estou tentando aqui melhorar cada vez mais o grupo estudo. Quarta, segundo Saviani, qual das etapas abaixo não faz parte da pedagogia histórico-crítica, ou seja, que não é atual, né? Problematização, instrumentalização, avaliação individual e contínua, cartaz, gabarito, com certeza seria o quê? Letra C, o individualismo ficou na liberal, ficou na não crítica, tá bom? Libânio coloca como liberal e progressista, e o Saviano coloca como não liberal, não crítica e crítica. Então, nós participamos, fazemos essa parte crítica, pois que a letra C não se encaixa no que Saviani aborda. Quarta letra C. E a última questão, e tem uma questão extra, tá bom? A pedagogia crítica social dos conteúdos se diferencia da pedagogia tradicional por quê? Vamos lá. Nós temos a antiga e a atual. O que é que faz ser diferente? Vamos lá. Prioriza apenas o ensino de conteúdo prático sem teorização. Não, não é assim. Não é assim. Valoriza a transição de conteúdos, mas sem perder a dimensão crítica e social. Defende um ensino voltado para a memorização. Não, isso era lá antigamente. Propõe que a educação deve ser totalmente livre, sem estrutura curricular definida. Nunca. Com certeza, seria a letra B, porque tem que ter o conteúdo, tem que ter o tradicional, mas sem perder a dimensão social, sem perder o contato com o aluno, sem perder o diálogo, tá bom? Por isso que nosso gabarito maravilhoso seria a letra B. Coloca aí para mim se você gostou dessa aula, se você entendeu, se você acertou. É muito importante aqui sua participação comigo, tá bom? Show! Então, quinta letra B. Vamos fazer aqui uma questão extra e finalizar essa aula maravilhosa, tá bom? Qual das afirmações não condiz com a visão de Saviano, ou seja, o que não vai de acordo com o que ele fala, né? A escola deve ser um espaço de transformação social, deve ser. A educação é neutra, nunca. A prática social deve ser o ponto de partida da chegada do ensino, sim. O ensino deve ser estruturado para que os alunos, aí cortou aqui, cortou, compreendam criticamente a realidade. Com certeza,
A educação não é neutra, já dizia Paulo Freire, né? A educação é ativa. Então, com certeza seria a letra B. Gente, show de bola. Muito bom estar aqui com vocês, mais um vídeo. E eu queria aqui deixar um vídeo para vocês, para reflexão, tá bom? Não importa quantos erros você cometa ou quão devagar o seu progresso, você ainda estará à frente daqueles que não estão tentando. Ó, por mais que você ache que está indo devagar, que não está sendo do jeito que você pensa, você tem que lembrar que tem gente que nem tenta. Você tem que lembrar que tem pessoas que só vai fazer a prova. Você tem que lembrar que tem pessoas que vai fazer a prova confiando no político, que é até crime, né? Então estude, tudo no seu tempo, tá bom? Então não importa quantos erros você cometa, ou quão devagar é o seu progresso, você ainda estará à frente daqueles que não estão tentando. Tá bom? Gente, é isso. Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Você sempre é bem-vindo aqui, porque aqui é igual a coração de mãe, tá bom? Sempre cabe mais um concurseiro, não importa a hora que você esteja estudando, tá bom? Vem estudar comigo, português para concurso, conhecimentos pedagógicos para concurso, valor acessível, material de qualidade e, graças a Deus, com o professor que já aprovou a muitos, e você pode ser o próximo, tá bom? Não pule o carnaval, pule a reprovação. Maiores informações na descrição do vídeo, você é meu convidado mais especial, tá bom? Beijos, Deus abençoe, até a próxima. Sucesso! Tchau, minha gente.